Boa tarde, pessoal. Vejam só, deixa eu primeiro apresentar para vocês como nós vamos trabalhar nesses 50 minutos. Eu tenho 50 mesmo aqui? 42, 42 minutos. Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vejam só, na aula de hoje, vocês têm dois materiais importantíssimos para que vocês consigam acompanhar bem a aula, tá? O primeiro é essa ficha de acompanhamento que vocês estão em mãos aí. Então, todo mundo vai... Esse aqui é um guia desses nossos 40 minutos aí. E do outro lado, vocês têm uma proposta temática que vocês conseguem acessar no QR Code que está aqui atrás, tá? Então, todo mundo, depois em casa, acessa o QR Code aqui para conseguir ter acesso a essa proposta temática ali. Ela aparece em PDF para todo mundo, tá? Então, a nossa aula começa com essa informação do material. Uma pergunta para vocês. Levanta a mão aqui quem sabia que só agora em 2023, há alguns meses, festas juninas foram consideradas e reconhecidas como manifestações tradicionais artísticas do Brasil. Levanta a mão. Quem leu? Quem buscou essa informação? Ninguém? Pois é, galera. Festas juninas só foram inseridas nesse cronograma legal da política de preservação de patrimônio como festa tradicional no Brasil este ano. Há alguns meses foi assinada a lei lá por Geraldo Alckmin, que Lula estava viajando, e era uma lei que tramitava lá desde 2019 para ser aprovada, tá? Então, quando eu fui pensar a nossa aula aqui, esse nosso momento, eu fui buscar informações sobre a valorização dessas festas tradicionais. E cheguei na notícia de que só em 2023 festas juninas foram consideradas festas, legalmente uma festa tradicional no Brasil. Então essa foi a primeira pergunta que eu coloquei ali na ficha para vocês. Logo abaixo de azul tem uma outra pergunta que é: na sua opinião, festas populares como São João são valorizadas no Brasil? Sim, levanta a mão quem acha que sim. Levanta a mão quem acha que não. E levanta a mão quem acha que depende de alguns fatores. Beleza, tem uma galera da neutra do depende aí, né? Vê só. Pessoal, é o seguinte, diante da importância que tem esse tema, só para que vocês entendam onde a gente está, o meu esquema de aula é montado por ciclo temático, para quem já estuda aqui na oficina. Então, nós já trabalhamos alguns temas sobre educação, passamos por temas sobre geografias, passamos por temas sobre saúde, temas sobre violência, natureza, e agora nós estamos caminhando para um ciclo temático que vai falar sobre arte, cultura e memória. Então, nesta aula aqui, oficialmente, eu estou abrindo o ciclo em que nós vamos discutir arte, cultura e memória. O último tema do Enem, na redação, que tratou de uma questão dentro desse eixo, foi em 2018-19, quando caiu o tema do cinema, do acesso ao cinema, a democratização do cinema no Brasil. De lá para cá, não tivemos temas que conversassem com o eixo de cultura e arte, tá? Logo depois, nós vamos para tecnologias. Então, só para situar todo mundo, nosso tema está dentro desse eixo aqui de arte, tá? Vê só, pessoal. Este sou eu, né, há alguns anos, há uns 15 anos só. Esse sou eu dançando quadrilha na escola em que eu estudava, no meu Fundamental 1. Aconteceu uma coisa curiosa hoje, pensando no tema da minha aula, porque eu fui buscar uma camisa xadrez para vir e não tinha. E aí eu fiquei pensando, onde aquele Rafael... Eu gostava muito de São João, eu fui uma criança quadrilheira. Na escola, quando dizia, vamos ensaiar para as quadrilhas, eu sempre estava lá. E, para melhorar, eu dancei quadrilha nesses campeonatos que estão acontecendo no Geraldão agora. Eu era muito quadrilheiro. De alguma forma, essa pessoa, esse Rafael, ficou para trás. Hoje eu não tenho uma camisa xadrez. E o tema da minha aula vai girar um pouco em torno disso. A discussão que eu quero trazer para vocês aqui é uma discussão sobre, primeiro, passado e presente. Então, essa é uma foto que vocês vão ver que está datada ali, de 1950, de uma festa de São João que aconteceu no Tucuruvi, em meados da década de 50.
Reparem que os elementos que essa fotografia traz, que ela apresenta, né? O matuto, a matuta, a vestimenta, as roupas, né? Toda a estética, a decoração um pouquinho do lugar, não difere muito daquilo que a gente encontra hoje em alguns interiores e festinhas que acontecem até às vezes nos nossos bairros, que vão flertar com esse universo aí, com essa cultura. Se a gente atualiza a imagem e dá um salto para hoje, as festas juninas, elas consequentemente não ficaram paradas no tempo. Toda manifestação cultural, ela acompanha também a atualização daquilo que o tempo vai trazendo para a gente. Então, as festas juninas de hoje têm uma dinâmica diferente, né? Várias quadrilhas e festas já trazem recursos tecnológicos para dentro delas, as roupas mudaram, né? Enfim, há toda uma mudança inevitável. A ideia de passado e presente, né? Existe algo ali que corre entre eles que não dá para lutar contra. Uma outra imagem que eu trouxe, já que estamos falando de festas tradicionais, são imagens do carnaval. Essa é uma imagem de Recife, que data ali exatamente de 1940. Carnaval do Recife. Se você pegar esta foto e comparar com uma foto mais recente, de 2022, todo mundo aqui, ao conectar essas imagens, param para pensar e chegam na seguinte conclusão. Bem, diante de tantas mudanças, do surgimento das redes sociais, do computador, da informática, da influência da televisão, das mídias, algumas coisas lutam para permanecer no presente. Existe um movimento de resistência no campo da arte que não quer deixar para trás aquilo que ela entende como importante para a nossa formação de identidade até do próprio país. Então, essas fotos sinalizam mais do que nunca um movimento de resistência das pessoas que se conectam, né, através das gerações que vão passando e que chegam no presente, podendo fornecer para a gente esse contato com o passado. E vê só, mais do que isso, quando a gente pensa entre passado e presente, algumas questões mais problemáticas começam a surgir. Uma delas, isso foi do Twitter ontem, né? Lá estava eu estudando um pouquinho para a aula, abri o Twitter, que eu costumo dizer na minha aula que não façam isso, o Twitter não é um bom lugar para estudar, mas eu fui abrir o Twitter e tinha essa problematização lá, né? Não consigo ver essa imagem sem fazer uma associação ao blackface, né? É uma festa que acontece em Gravatá, e de um casal aí que, né, que usa desse tipo de cultura para manifestar sua arte e tal. E eu fiquei pensando, quando eu li a problematização lá, e fui ler a galera comentando, eu fiquei pensando até que ponto essa leitura não parece uma leitura muito reduzida do que é uma manifestação cultural. E de que maneira a gente não está enjaulando certas culturas lá e trazendo elas para o presente de uma maneira superficial. Será que rolou uma discussão se isso aqui realmente é uma pintura no rosto que sinaliza a ideia de que uma discussão racial está colocada aqui? Isso é super tradicional para quem já visitou Gravatá e os interiores. Vocês vão encontrar inúmeras pessoas que pintam o rosto assim. A minha preocupação como professor de redação é que a gente não se perca muito na maneira como a internet debate certos temas, para que a gente não fique nessa lógica pequena de que a cultura é algo que está para além de nós. Todo pernambucano, de alguma maneira, é fruto desse contexto cultural, ainda que a gente se distancie dele, porque é quase impossível que isso não aconteça. Para além disso, eu cheguei aqui hoje à tarde, quando a menina viu a lembrancinha que eu estou dando para vocês, não sei se todos receberam, que é esse saquinho aqui, a menina disse: professor, a apropriação cultural, biscoito da sorte, né, que é o biscoito da sorte. Aí eu disse, pelo amor, eu fiquei bastante constrangido, mas eu disse, não é possível. Então, galera, essa conversa aqui é uma conversa importante que a gente precisa ter, tá? Vê só, eu estou sugerindo para todo mundo que se interessar por esse tema e for escrever uma redação sobre a permanência dessas festas, eu estou sugerindo para vocês um filme chamado Samba da Criação do Mundo. Não sei se alguém já assistiu, tem no QR Code aí para vocês acessarem o filme completo. Neste filme foi filmada um desfile da Beija-Flor da década de 70. E na minha opinião, humilde opinião, acredito que é o desfile de escola de samba mais bonito que eu já vi. Ele é tão importante para a gente entender o Brasil que virou filme.
Então você vai assistindo de uma maneira cinematográfica a filmagem daquele desfile que aconteceu, que é muito bonito, feito e pensado para criar uma narrativa, para que a gente possa entender como se deu o processo de formação de identidade do Brasil. E essas festas, como São João, Carnaval, entre outras, são festas que fazem parte dessa história. Então, mesmo que você não goste, mesmo que você não participe, não seja a sua vibe, né, tá ali, todo mundo aqui precisa ter a consciência de que essas festas, elas fazem parte da história do Brasil e elas representam o nosso processo de construção identitária. Então, eu estou deixando essa sugestão aí. Espero que vocês curtam. É 1 hora e um pouquinho de filme, mas é um filme muito bonito, com uma narrativa muito bem construída, tá? Então, isso dito, nós vamos discutir no tema de hoje. Deixa eu só ver alguma coisa aqui. Permanência ou não da arte. Essa é uma imagem do Cinema São Luís. É uma imagem que data de décadas atrás, tá? Vocês devem estar acompanhando aí na mídia que o Cinema São Luís está passando está rolando toda uma discussão em torno dele, né? Quem passa na Boa Vista, quem frequenta o centro da cidade, vai encontrar o cinema fechado e umas tábuas de madeira assim cercando, porque ele está em reforma oficialmente. O Cinema São Luís, assim como as quadrilhas, assim como as festas de carnaval, maracatu e todas as manifestações artísticas daqui, ele faz parte da nossa cultura. Mesmo que você nunca tenha frequentado um cinema como São Luís, todos nós aqui, todo cidadão dessa cidade, deveria no mínimo dizer, bem, eu não vou, eu não frequento, eu prefiro o cinema de shopping, mas eu acredito que aquele dispositivo cultural ali não deve fechar. Ele deve permanecer aberto, porque ele faz parte da história dessa cidade e é importante que a gente tenha no centro um dispositivo que promove acesso à cultura por um preço mais reduzido. Então, eu trouxe essas fotos porque vocês vão ficar mais por dentro daquilo que a gente está discutindo hoje. A permanência e a nossa capacidade de resistir às mudanças do tempo. Olha essa foto também do São Luís, num tempo em que a Boa Vista tinha uma outra forma de se apresentar, né? Menos pessoas circulando, mas o cinema já estava ali, funcionando, apresentando para essa sociedade aqui outros mundos, porque o cinema ele existe para nos colocar diante de outros mundos. Então, essa é uma foto mais recente do Cinema São Luís, aberto, funcionando. Não sei quem aqui já foi no Cinema São Luís, eu assisti um filme lá. Então, tem um grupo que ainda é muito pequeno para ser um cinema que a gente acessa no centro da cidade, né? O preço do São Luís geralmente é R$4, R$5 o ingresso, né, para entrar e ver um filme. Então a gente deveria ter isso como hábito. Todos nós deveríamos frequentar o Cinema São Luís como um hábito. Estou no centro da cidade, R$5, vou ver um filme ali. E vejam que o quantitativo aqui de pessoas que tiveram acesso àquele cinema é baixo para o que deveria ser. Então eu estou trazendo para vocês uma discussão sobre o tempo. Não trouxe uma divulgação, mas meio que é um pouco isso, porque em agosto agora vai estrear no cinema este novo filme chamado Retratos Fantasmas, que vai narrar exatamente a partir do ponto de vista de fotografias a história do Cinema São Luís e das festas que aconteciam em torno de São Luís, porque algumas festas rolavam ali, festivais, festas de carnaval em que o cinema estava ali como espelho, trazendo essa cultura. Então, é importante que vocês não percam de vista a necessidade da gente assegurar esses espaços. E eu não duvido que o Enem possa, daqui a pouquíssimo tempo, se não este ano, tratar de um tema sobre essa resistência da arte. Né? Da arte que um trator passa por cima dela, mas ela permanece ali resistindo, né, e se mantendo presente. Então, este filme deve tratar sobre isso. Eu não vi ainda este filme, tá? Então, não estou dizendo que é um bom filme, mas estou dizendo que é um filme que eu acho que a gente precisa ter uma atenção, porque ele vai falar sobre a gente. Ele vai falar sobre esse processo que eu estou trazendo para vocês agora. E aí eu vou depois voltar a falar quando assistir o filme. Galera, veja só. Eu adiantei um bocado, né? Bem, o tema de hoje, para que a gente possa discutir, é esse daqui. Caminhos para fortalecer o reconhecimento das festas populares no Brasil. Tá? Eu formulei de uma maneira bem próxima daquilo que o Enem costuma fazer. Então, está formulado bem direitinho aí.
O foco deste tema, sem dúvida, é que o estudante mostre que é capaz de pensar, né, quais são os caminhos, as alternativas, as propostas para que a gente reconheça mais essas festas populares. Que muitas vezes a gente acha que elas acontecem do nada. Tem gente que acha que o São João acontece do nada. Há todo um planejamento político, financeiro para que ele aconteça. Se você tira a grana, ele não acontece. Assim como um carnaval. Então, eu estou trazendo um tema para vocês de extrema relevância. Nos últimos anos, o investimento nesse tipo de coisa aqui caiu. Né? A galera não recebia grana para manter essas festas. Então, é importante que a gente não esqueça de lançar esse olhar. Então, vejam só. Quando eu estou olhando para um tema de redação como esse, a primeira coisa que eu paro para pensar, quando eu estou diante do tema, é o que provocou essa não valorização das festas populares no Brasil? Por que a gente não valoriza mais esse tipo de manifestação? O que é que está faltando? O que foi que nos tirou desse lugar? O que é que faz a gente não se conectar mais com esse tipo de festa da maneira como lá no passado as pessoas se conectavam? O que mudou? Primeira coisa, será que falta investimento? Será que o investimento em festas populares ele caiu nos últimos anos? Os dados dizem que sim. Então, lá nos textos motivadores da proposta, vocês vão ver que os dados dizem que a grana destinada para manter essas festas, ela caiu. Este é um ponto. Será que a mídia nos influencia a tal ponto que a gente se distancia dessas festas? Será que a gente perde o interesse por elas? Porque a gente está tão conectado a outros mundos pelas redes sociais que a gente não valoriza mais esse tipo de manifestação? Esse é um caminho. Um outro caminho seria a gente avaliar como o sistema educacional ele apresenta isso para a gente, né? Será que a escola ela pauta bem a defesa dessas festas? Ou será que ela reproduz de uma forma estereotipada o que são essas festas? Será que a festa de São João da escola ela é uma festa que traz dentro dela elementos que façam os estudantes refletirem sobre o que é que significa aquela festa para a nossa construção identitária ou não? Ou será que é botar a roupa, pintar e tocar música? Será que falta um trabalho de formação ali por trás? Eu acredito que falta. E por último, será que as nossas festas populares, elas não estão sofrendo um papel de descaracterização? Aí eu estou no campo mais polêmico, mas seria certamente a tese que eu iria debater na minha redação. Vocês acham que o São João, como festa popular, ele é um São João que preserva bem aquilo que é da natureza dele? Ou será que a gente está botando de tudo e no final você olha e diz, é uma festa de São João, mas também é um monte de coisa? E aí vamos pensar, o que é que a gente perde quando a gente descaracteriza uma festa como essa? E aí teve um estudante, quando eu trabalhei esse tema uma vez, ele fez uma pergunta que me levou a pensar sobre outras coisas. Ok, vamos preservar a festa como ela é. Mas será que também ela não vai ficar presa no tempo? Será que não é inevitável que a festa seja atualizada? Será que Ivete Sangalo ela não tem que estar mesmo no São João e tocar uma música junina, mas tocar o axé dela misturado? Aí eu me pergunto, não sei a resposta. Agora, eu tenho um posicionamento crítico sobre isso, porque em redação a gente precisa ter um posicionamento a partir do problema, do objeto lá. O meu posicionamento é, eu acho que isso descaracteriza, principalmente quando ela recebe um cachê 10 vezes maior do que alguém que toca o ritmo da festa. Então, isso para mim tira do eixo a importância, né, temática e o valor da festa. Mas eu não vou estar na internet, no Twitter, o dia todo militando contra a Ivete Sangalo estar no São João. Mas eu tenho uma visão crítica sobre o que é que isso significa. São coisas diferentes, tá? Então, aqui são teses que poderiam ser discutidas por vocês numa redação sobre esse tema. Levanta a mão quem conseguiria falar na sua redação sobre falta de investimento nas festas populares. Falta de investimento. Então, tem um grupo que seguiria por essa rota. Quem aqui iria para o debate da influência da mídia? Levanta a mão. Curiosamente, tem menos gente, né? Eu achei que essa daqui fosse um pouco mais fácil de chegar nela. Escola. Quem consegue criticar a escola? E o processo de descaracterização? Quem iria por esse caminho? Então, houve uma adesão bem bacana dos 4, né? Mas percebam, escolher 2
desses lugares para discutir na redação tem muito a ver com aquilo que você sabe e tem leitura. Ninguém vai escolher falar sobre escola se não tem leitura sobre a influência da escola. Ninguém escolhe falar sobre isso se não tem uma leitura sobre esse tópico aqui. Então, nas minhas aulas, eu estou o tempo inteiro dizendo para vocês, não dificultem a vida de vocês no dia da prova. Não sigam por caminhos que você não tem condições de defender aquilo. Porque a redação é uma defesa de um ponto de vista. Né? E eu vou trazer alguns exemplos de como essa defesa pode ser feita. Vê só, pessoal. Todos vocês receberam aí na ficha, aí na parte da frente, tem assim, organização textual. E do lado tem uma foto de Bourdieu. Não é isso? Todo mundo está nesse lado? Eu até tinha colocado Bourdieu com um chapéu de matuto na foto aqui. Depois eu tirei. Porque eu disse, bicho, né? Botar um chapéu de matuto em Bourdieu, alguém pode falar mal, fazer uma postagem me marcando. Aí eu evitei a polêmica. Mas vê só. Aí, do lado de Bourdieu, vocês têm 4 bloquinhos aqui. E esses bloquinhos, galera, eles montam um parágrafo, tá? Só que ele está tirado de ordem. Aí, eu misturei a ordem do parágrafo. Eu quero que vocês, em 2 minutos, porque eu só tenho 20 agora, eu quero que vocês, em 2 minutos, coloquem esse parágrafo na ordem. Do ladinho aí você bote 1, 2, 3, 4. Quem aparece primeiro, quem vem em segundo, quem vem em terceiro e quem vem em quarto. Isso é para fazer assim, em 2 minutos, tá? No máximo. Quem já marcou, levanta a mão, só para a gente ver. Tá, mais alguns segundos para o resto da galera. O tempo de uma dança do TikTok. Pronto? Podemos? Vamos lá, vê só. Quando a gente está estudando redação, e estudar redação significa avaliar como a gente na escola trabalhou a produção do texto, todo mundo fala assim, você vai fazer Enem, pegue um modelo. Não é essa a discussão? Use um modelo prontinho lá. Não vá arriscar a sua vida querendo escrever do zero lá a redação, não. Use um modelo para que você consiga escrever bem o seu texto. E eu sempre nas aulas digo o seguinte, tá? Todos vocês precisam mesmo ter um modelo. Mas é muito importante que o modelo da sua redação seja um modelo pensado, alterado, trabalhado por você. Ainda que você traga elementos de modelos prontos, você precisa saber operar aquele modelo. Então, quando eu forneço um modelo para algum aluno, para alguma turma minha, eu forneço o modelo deixando todo mundo ciente. Use o modelo, mas use o modelo a seu favor. Se o modelo engessa você demais, não vá para ele. Eu fiz esse parágrafo inteiro aí usando um dos meus modelos. Então, eu acredito que alguns de vocês seguiram essa ordem, né? Primeiro apareceu o nesse sentido. Vale ressaltar que a desvalorização das festas populares está relacionada com a influência da mídia. Pierre de Bourdieu, sociólogo francês, afirmava tal coisa. Diante de uma sociedade amplamente conectada por meio de redes sociais e, consequentemente, controlada por algoritmos, blá, 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 portanto, é comum observar que muitas pessoas, principalmente as mais jovens, nananana. Essa seria uma ordem que eu chamo de ordem clássica do parágrafo. Mas, pergunta para vocês, quem aqui acertou, colocou nessa ordem exatamente? Levanta a mão. Muito bom, é isso que eu queria. Teve uma galera que não foi nessa ordem, não é isso? Porque este modelo aqui que eu usei é um modelo em que eu prezo pela flexibilidade dele. Ele não é tão engessado a ponto de só ter uma ordem para funcionar.
Então, se você colocou desta outra maneira, ele também funciona, tá? Só que quem alterou dessa forma, começou com diante, botou nesse sentido depois, Pierre de Bourdieu e o portanto. Só tem uma estrutura desse parágrafo que a gente não consegue tirar ele do lugar, que é qual? O portanto. Eu espero que todo mundo tenha colocado o portanto por último, porque esse portanto significa que a gente vai concluir a ideia. Então ele tem que aparecer aonde? No final do parágrafo, tá? Então fica bem melhor organizado. Alguém foi nessa lógica aqui? Levanta a mão. Já tem uma outra galera que já flexibilizou a esse ponto. Tem outra maneira desse parágrafo funcionar também. Esta outra forma. Diante de uma sociedade amplamente conectada por redes sociais, e a tese, ela escorregou para cá. E mesmo assim funciona o parágrafo. Ele fica coeso. As ideias não estão partidas. Eles fluem bem. Essa é uma outra maneira de organizar o parágrafo, tá? Então, quem fez dessa outra forma também não errou. Porque o parágrafo funciona. Só que tem uma questão que precisa ser discutida com vocês. Toda a redação do Enem, que é dividida em 4 partes, todo mundo sabe aqui, que ela precisa ter uma palavra, um elemento ali, que vai ligar um parágrafo ao outro. Não é isso? Todo mundo sabe aqui que isso é obrigatório, sim ou não? Não é obrigatório? Se eu uso essa maneira aqui, a primeira, nesse sentido que abre o parágrafo, ele conecta este parágrafo à introdução. Ele funciona como um conector entre este parágrafo e o que veio antes, ok? Se eu uso a segunda fórmula, o nesse sentido não aparece, mas aparece um diante de uma sociedade tal. Ele não conecta com a introdução do jeito que o nesse sentido, ainda que funcione. O terceiro também não tem. E eu acho que eu trouxe um quarto, uma outra forma, começando por Pierre de Bourdieu. Alguém fez essa? Começando por Pierre de Bourdieu, também não está errado. É outra possibilidade. Mas, das 4 possibilidades de arranjo desse parágrafo, só a primeira, que começa com nesse sentido, faz a conexão melhor, uma melhor conexão com a introdução. Porque para o Enem, são 4 partes, não é isso? Introdução, D1, D2, conclusão. Essa é a ordem de organização da redação. O D1 tem que se conectar com a introdução, o D2 se conecta com o D1 e a conclusão se conecta com tudo, que ela fecha. Se você não usar esses conectivos ali, o Enem vai tirar ponto de você. Mas ele só cobra um conectivo ligando interparágrafos. Ou seja, se você usou assim, o seu D2, que é o próximo parágrafo, ele tem que trazer um conectivo. Que a gente geralmente usa o AD+, outro sim. Deu para entender? Então, galera, na hora de organizar a redação de vocês, 2 lições ficam aqui nessa nossa conversa. A primeira é que vocês têm que ter uma atenção para o uso desses conectivos, tá? Para ligar os parágrafos aí, que a gente chama de interparágrafo. E vocês têm que ficar de olho para que a lógica do parágrafo não seja perdida. O parágrafo é uma linha de pensamento. Não pode iniciar de um jeito e partir o raciocínio. Uma coisa vai levando a outra. Cada bloco desse aqui leva para o bloco seguinte. E isso precisa funcionar. Então, quando eu montei um modelo em que eu pudesse dizer assim, o estudante que quiser mexer com esse modelo, ele tem liberdade para mexer. Eu não vou prender o estudante no meu modelo. Porque a minha forma de fazer é a primeira. Eu uso essa com o nesse sentido na frente. Assim é como eu escrevo. Mas a minha forma de escrever não é a única. Você pode mexer com essa ordem, mantendo o sentido das coisas e funcionar melhor para você. Vários estudantes das redações que eu corrijo preferem começar como autor. Né? Preferem começar apresentando a referência do autor logo. Não é o meu estilo. Mas eu não estou aqui para vender só o meu estilo. Eu estou aqui para apresentar o meu estilo, mas dizer que vocês podem mudar, caso vocês queiram. Então, galera, esse é um exercício que todo mundo precisa fazer. Né? Na hora de ler o seu parágrafo lá, avaliar se as conexões estão bem feitas. De forma que a ideia 1 leve a ideia 2, que leve a ideia 3 e a 4. Quando vocês virarem a folha, deixando o Bourdieu para trás,
tem uma parte da ficha que se chama o projeto de texto. Todo mundo deve estar com ela aí, não é isso? Então vejam, o que é que eu vou discutir com vocês agora? Para mim, de toda a minha fala feita até agora, esta é a mais importante. É onde eu encontro mais erro, quando eu vou corrigir redação, tá? E eu acho que esse é um erro um pouquinho mais difícil de superar do que outros erros. Então, atenção para esse momento aqui, um pouquinho dobrada, atenção aí. Vê só, o estudante, geralmente, ele quando escreve um parágrafo, ele tem dificuldade para dizer, está suficiente ou não está? Quantas linhas eu preciso escrever para provar que o meu projeto de texto está bom, que a minha redação tem uma argumentação bem feita, completa, né? Essa é a dificuldade da maioria. Então, quando eu vejo a redação e leio, tem parágrafo que eu leio e eu penso assim, putz, tá meio desarranjado, mas pior, não chega onde deveria chegar. A discussão está rasa, muito breve, o parágrafo termina sem dizer a que veio, e pior, tem uma referência num parágrafo que não se conecta com quase nada. É uma referência ou muito genérica, usa um autor que caberia para tudo que é tema, e ele acaba não trazendo muito nada para o texto, ou ele não se encaixa bem naquilo que está querendo dizer. Então, este é o problema mais grave das redações hoje, para além das questões de gramática da competência 1, que são inúmeras e que são tratadas gradativamente. Vê só, leiam esse primeiro parágrafozinho que aparece aqui, de branco, do lado, embaixo do nome projeto de texto. É esse daqui. Deixa eu ligar ele aí. É esse daí, né? Esse é um típico parágrafo que o estudante às vezes escreve e diz assim, arrasei. Cheguei onde deveria chegar. Está muito bem feito, muito bem pensado. Fiz o que deveria ser feito. Mas quando a gente lê, a gente percebe que não é um parágrafo nível 200. Que o projeto de texto podia ir muito mais além. Repara, ele abre dizendo assim, ademais, acompanhe na ficha. Vale ressaltar que o sistema educacional também contribui para esse cenário de apagamento. Aqui é um D2, tá? Então, é um desenvolvimento 2. Diante do fato de termos uma escola ainda muito voltada para uma visão tecnicista e produtivista do mundo, é natural que as questões relacionadas com a preservação do patrimônio imaterial sejam vistas como secundárias. O filósofo Heráclito dizia, nada é permanente, exceto a mudança. Logo, é necessário alterar as bases da política, ou seja, os nossos governantes precisam agir no sentido de garantir a valorização da cultura. Ô, gente, está quase lá, mas não é um parágrafo que na C3 recebe 200. Não é. O corretor, certamente, aí ele vai perceber problemas nesse projeto de texto. E eu vou apresentar alguns desses problemas. O primeiro, o parágrafo abriu dizendo para a gente que vai falar sobre o sistema educacional. Não é isso? Ele não diz que vai fazer uma crítica ao sistema educacional que apaga as festas populares. No meio do caminho, ele foi seguindo a crítica à escola, chegou aqui na parte de azul, tudo que vem depois meio que desanda. Primeiro, a citação de Heráclito é uma citação super genérica. Ela caberia para qualquer tema. Tema calor, no século XXI, caberia. Qualquer tema de saúde, caberia. Tema de tecnologia, caberia. Mas piora, porque a citação de Heráclito a gente até engole, com farinha, mas engole. Mas o que vem depois, aí a pessoa começa a criticar a política, começa a falar, inicia uma fala sobre os governantes, se desconecta daquela discussão que estava sendo feita da escola. Todo parágrafo tem um eixo. Se você abriu dizendo que vai criticar a escola, fique ali naquele eixo. Critique a escola, critique o modelo, mostre quais as consequências desse problema. Mas não vá pegar outra rota, não. Que o estudante vem assim, nesse sentido, vale dizer que a tecnologia erra. Aí ele dá um passo para o parágrafo seguinte. Aí diz uma coisa completamente nada a ver com tecnologia. Aí dá outro passo, volta para a tecnologia. Que embaralhado, que quebra-cabeça é esse? O leitor não vai montar o quebra-cabeça, ele vai tirar ponto na hora da redação. Então, este não chega onde deveria chegar, mas também não tá uma desgraça, tá? Ele tá assim, de mediano para baixo, esse daqui.
Já o próximo, que eu coloquei abaixo, aqui eu tenho um parágrafo completão, nível 200, típico de redação nota 1000. Aqui eu chego onde deveria chegar. Aqui eu estou exatamente no lugar em que eu quero que todo mundo consiga chegar, quando estou dando aula. Este é um parágrafo que qualquer corretor, batendo o olho, ele não pensa duas vezes em dizer nota máxima aqui. Não tem discussão. Não abre margem para debate. Aquele daqui, esse daqui, e abrir. Eu não duvido que aqui tivesse corretor dando 120 e outro dando 160. Ia ter uma divisão aqui, talvez. Neste outro, não. Este outro parágrafo, ele é perfeito. Vejam, eu uso elementos do anterior, mas eu vou além. Eu troco a referência, né, que é uma referência que vai dialogar mais com a ideia que eu quero construir. Insiro mais um argumento aqui. Esse de azul 2, ele não aparecia no outro. E termino fazendo uma crítica que conecta o meu pensamento à ideia de Coralina. Entendeu? Então, vejam, é diferente ler um parágrafo em que a referência está ali para ser usada do que ler um parágrafo que a referência caiu ali para dizer que existe uma referência. É totalmente diferente. O nível, né, que a gente avalia essas duas é um nível totalmente diferente. Então, galera, C3... é a competência que, depois da 1, é a competência que os estudantes mais demoram a alcançar o 200. O 1 é quase inalcançável, esse 200, né? Todo mundo que estudou já aqui a métrica sabe que para atingir 200 na competência 1 é muito difícil. São as redações nota 1000 aí, quase sempre. 30 redações em milhões de redações. 30, 40 redações. Essa daqui a gente consegue ajustar com vocês. A C3, mas o estudante tem que chegar nesse nível aqui. Esse é um nível de parágrafo, nível 200. Eu tenho a apresentação da tese ali em cima de preto, e tenho um argumento, 2 argumentos, 3 argumentos, 4 argumentos. Todos eles conectados um ao outro. Aí eu cheguei onde devo chegar. Esse outro só traz, o anterior, ele traz a apresentação da tese, um argumento, 2 argumentos. 3, né? Porque tem Heráclito aqui no meio, que quase não serve para nada. A não ser para dizer o que ele podia dizer para qualquer coisa. Aqui não. Eu tenho a apresentação do meu foco, logo de preto ali. O primeiro argumento criticando a escola. O segundo argumento trazendo Coralina. O terceiro usando a ideia de Coralina para progredir. E um 4 para finalizar na jugular. Quando ele lê isso aí, esse final, ele chora, o leitor. Né, na jugular dele, aqui, eu vou aqui nesse último, sabe? É mais certeira a minha ideia. Então, todo mundo tem que trabalhar para chegar nesse nível de construção aqui, do seu parágrafo. Avaliar quantos argumentos tem e se eles estão conectados. Em média, cada parágrafo bom mesmo, ele tem 4 argumentos. Fez menos que isso, já não chegou onde a gente sabe que você poderia chegar, tá? Cada mudança de cor aqui é um argumento diferente que eu trago, tirando o primeiro lá, do ademais, tá? Gente, é o seguinte, nessa fichinha, eu tenho 3 minutos e 50, nessa ficha vocês também têm acesso a uma playlist. Para quem me segue no Instagram, vocês sabem que eu faço muito projeto de texto lá, usando música, porque eu gosto muito de música. Ou é música ou é filme, um dos dois. Então, eu criei essa playlist aqui no ano de 2021, então ela já tem bastante gente que segue, com músicas que são importantes, interessantes do ponto de vista social, para você colocar na memória, se gostar, e na hora da prova, não aparecendo nenhuma outra referência mais tradicional, você pode fazer uso de alguma dessas músicas, tá? Então, eu sempre faço parágrafo utilizando músicas para mostrar que isso é muito possível. A redação não perde qualidade, nem é avaliada de uma maneira pior, porque um usou Bauman, o outro usou Sabotagem. Um usou Criolo, o outro usou Foucault. Dependendo de como foi feito esse uso, um pode tirar nota boa, o outro não, e vice-versa. Tem gente que usa Foucault muito mal, mas usa Sabotagem muito bem. Então, essa playlist pode ajudar nesse sentido, tá? Uma outra coisa que eu coloquei aí o link para vocês é o meu Drive, tá? Todo ano eu limpo o meu Drive e começo a reconstruir. Então, eu estou dando acesso a vocês ao meu Drive em off, né? Tem uma pasta lá com vídeos.
Quando eu acho um filme no YouTube ou em algumas camadas da rede social não muito seguras, eu baixo o filme e coloco lá para vocês conseguirem assistir. Quando é algo muito difícil, tá, de achar. Então tem filmes lá, todas as propostas temáticas que eu já discuti esse ano em sala de aula, elas estão lá bem organizadinhas. Mudou a cor, mudou o ciclo. Até aqui são temas de um ciclo, de vermelho são de outro, de roxo outro ciclo. Aqui foi um tema extra de um aulão. Aqui, ó, verde, natureza. Então, as minhas propostas estão bem organizadas lá. São os temas que eu avalio como temas mais prováveis, com mais a cara do Enem, tá? Então, não estou tentando acertar o tema, mas estou dando opções aí para vocês treinarem, tá? E é isso, tá, galera? 1 minuto e meio. Recebi uma pergunta aqui, dá tempo de responder. Se alguém tiver mais alguma coisa a falar, esse é o momento, tá? Para a gente não passar muito. Rafa, quando fui para as ladeiras de Olinda, eu vi um cara que se diz descendente de senhores de engenho. E ele faz as pessoas negras carregarem ele. As pessoas não interferiram por ser uma cultura do tempo passado. Mas, nesse aspecto, acho válido questionar essa tradição. Ok, vou mais tarde no seu Twitter, não vá. Vejam só, aí eu já acho que a gente entrou numa cena, num cenário que precisa ser problematizado. Uma coisa é manter uma tradição porque aquilo representa uma construção de identidade que nos aponta para o futuro também, que nos ajuda a entender processos, mas que nos ajudam a perceber que a gente não precisa permanecer, né, na reprodução de certas pautas. Agora, como aconteceu, vamos reproduzir o passado e manter a tradição. Vamos simular aqui no Carnaval de Olinda, botar um pedaço de madeira, amarrar um negro e vamos passar batendo para a gente voltar. Aí a gente já entrou num lugar bastante condenável. Primeiro porque isso é crime, né? Criminoso. Segundo porque isso violenta muito esse grupo social, né? Que é vítima desse processo. Então aí eu já não acho que é uma tradição. Nem toda tradição precisa ser mantida. Essa é a lição. Algumas sim, outras não. Outras a gente precisa olhar do presente para elas e repensar, né? O que é que aquilo trouxe como contribuição para o presente. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Essa lembrancinha que alguém apontou ali, porque não pegou, eu acho que o pessoal vai distribuir. Mas eu trouxe um monte, tá? Aí nessa lembrancinha que estão chamando de biscoito da sorte, mas não é, eu coloquei numa mensagenzinha, uma música. A ideia era que vocês deixassem para abrir mais perto da prova. Era a minha ideia. Mas tem um confeito, né? Então tem uma data de validade ali. É melhor chupar logo o confeito e ver a mensagem. Mas eu tentei bolar uma coisa a longo prazo. Não deu muito certo, tá? Mais alguma pergunta? Não? Tem aqui. Exato. Olha aqui, a fala da colega de vocês. Ela está olhando para aquela tese lá da falta de investimentos do governo e tal. E ela tem toda a razão. O investimento, às vezes, existe, mas ele não é bem distribuído, como ela está falando. É verdade. O Carnaval do Rio de Janeiro certamente recebe muito mais grana do que outras festas populares no Brasil. Essa distribuição é mal feita. E a cobertura da mídia também. A mídia mostra mais pra gente a corrida das escolas de samba do que as da quadrilha agora, que estão disputando prêmios também, que não é televisionado com a mesma importância. Exatamente. E tem uma diferença no investimento geral, e quando a gente vai olhar para os artistas, essa diferença, essa hierarquia acontece, e é uma hierarquia com apagamento da cultura local. Este é o problema, né?
Exato. Concordo também. Há o apagamento daquilo que é próximo, né? Aquele discurso de Flávio José, nos últimos dias, que viralizou, é um discurso muito importante. Porque nas outras festas, você não vê o inverso. Você não vê os nossos artistas sendo levados para essas festas lá. Então, quando você vai no Carnaval da Bahia, você não vê a entrada tão forte do frevo, dos artistas daqui. Então, vocês têm toda a razão. O tema, essas questões podem ser todas discutidas dentro de um projeto de texto bem pensado, tá? Galera, eu tenho que acabar porque o meu tempo foi, tá? Mas eu quero agradecer a participação de vocês. Foi um prazer estar aqui. Qualquer dúvida, só chamar.